participantes, mas nós somos o grupo local de Pernambuco, de Recife, para ser mais específico. Nos reunimos aqui uma vez por mês. Atualmente a gente está nesse formato online. Eu não sei se alguém está conosco pela primeira vez. Alguém, assim, sem querer excluir os irmãos, mas alguém de Recife. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é onde a gente se comunica, onde a gente troca uma ideia. E se você quiser, pode falar comigo ou falar no chat aí que eu entro em contato com você e lhe adiciono lá para estar com a gente, tá? Hoje, a nossa discussão foi difícil até para arrumar um nome, eu confesso para vocês, porque, assim, a ideia era falar sobre a verdade, né? Tipo, sobre como a gente pode conhecer a verdade, ou até como a gente pode conhecer alguma coisa. Nessa época de pandemia e, tipo, num cenário onde a gente tem várias fake news e tal, essa facilidade de acesso à informação favoreceu esse tipo de coisa, a gente viu que essa coisa da verdade e do conhecimento é importante. Assim, tipo, trocando em miúdos, esse tipo de coisa pode matar. Então, eu chamei um especialista aqui para bater um papo com a gente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o artigo, né? Mas o artigo ele traz uma introdução interessante sobre esse conteúdo. Então, sem mais delongas, eu acho que eu posso passar a palavra para você agora, meu querido Marcelo Cabral. Muito obrigado, Andrew. Pessoal, vocês estão me ouvindo legal? Tá, assim, adequado? Sim. Tá. Ô, pessoal, deixa eu só pedir uma coisa para quem puder, tá? Eu fico mais à vontade com vocês de câmera aberta, porque dá essa impressão que eu tô conversando com pessoas. Mas, assim, eu sei que às vezes você tá com uma roupa inadequada, você não tá à vontade, então fique à vontade. Mas para quem puder deixar a câmera aberta, me dá essa impressão de que a gente está conversando. Primeiramente, Andrew e todo o grupo de Recife, muito obrigado pelo convite. Tenho um carinho muito especial por vocês, por essa cidade. Estava até falando, né, que vontade de estar aí com vocês, a gente podendo estar junto, olho no olho. Se Deus quiser, isso ainda vai acontecer não muito longe. Bom, foi bondade do meu amigo Andrew falar que eu sou um especialista nesse tema. Eu não acho que eu não sou, quer dizer, não sou mesmo. Quem sabe algum dia serei algo perto disso, mas por enquanto eu sou um estudante dedicado ao tema, no máximo. Então, pessoal, deixa eu só falar um pouco do como que vai funcionar aqui hoje, tá? Eu vou dar uma introdução para vocês sobre teoria do conhecimento. O que é isso? Eu tenho uma boa notícia para dois grupos de pessoas aqui. Para as pessoas que não sabem nada sobre isso e para as pessoas que já estudam isso. Por quê? O Andrew me pediu para falar desse tema, tendo como pano de fundo pessoas que nunca estudaram, nunca ouviram sobre epistemologia. Tá? Então a minha fala inicial vai ser bem introdutória, bem mesmo. Então isso, caso alguns de vocês nunca tenham estudado, lido nada sobre epistemologia, fiquem à vontade, porque eu vou tentar trazer uma linguagem bem acessível. Mas, por outro lado, a minha ideia é de fazer uma fala não muito longa, então, e dar bastante tempo e privilégio para a nossa conversa e diálogo. Então, para aqueles que já têm conhecimento, vocês podem ficar à vontade para perguntar coisas mais avançadas ou mais específicas da curiosidade de vocês. Fiquem muito à vontade para perguntar. Então, daí eu posso até direcionar o conteúdo e a profundidade da minha fala a partir das perguntas de vocês. Tá bom? Um último caveat aqui antes de começar é o seguinte. Para falar sobre teoria do conhecimento e uma introdução à teoria do conhecimento, é um pouco difícil. Por quê? Gente, porque é um tema gigantesco, gigantesco mesmo. Gigantesco mesmo. O que eu quero dizer com gigantesco é que talvez poucos temas do domínio do conhecimento humano tenham tanta coisa escrita como epistemologia. Se eu tivesse que falar, talvez metafísica, ética, quem sabe política, porque são os grandes temas que presentes desde o mundo antigo. Então vou dar um exemplo para vocês. Hoje, mais cedo, um amigo meu pediu algumas coisas sobre epistemologia
em Aristóteles, e não sobre epistemologia geral, sobre uma parte particular da epistemologia. Eu tinha mais, assim, de 100 artigos para passar para ele. Né? Então, você pega, assim, um microtema dentro disso. Então, tem um universo gigantesco de possibilidades. Então, eu tentei fazer um recorte do que eu considero uma possibilidade aqui para dar um pequeno mapa geral. Mas já lembrem-se disso, tá, gente? É um tema tão grande que é difícil fazer uma introdução geral à teoria do conhecimento. Se vocês me perguntarem, Marcelo, tem bibliografia legal para isso? Tem. Pouca coisa em português, infelizmente. Se eu tivesse que indicar um livro em inglês, puxa, para onde eu começo? Eu indicaria um livro do Duncan Preacher, que chama, em inglês, né? What is this thing called knowledge? O que é essa coisa chamada conhecimento? Eu vou escrever aqui no chat. What is this thing called knowledge? Do Duncan Pritchard, que é professor de epistemologia na Universidade de Edimburgo e agora também está como professor visitante em Irvine, nos Estados Unidos, que é um dos importantes epistemólogos hoje. Existem muitos outros. Se alguém quiser, esse é muito introdutório, um pouquinho mais avançado, daí eu já indicaria esse, que também não é super avançado, mas é do Robert Aldi, que chama Epistemologia, uma introdução contemporânea à teoria do conhecimento, da Routledge. Por sinal, pessoal, essa coleção da Routledge é uma excelente coleção de introduções para temas filosóficos, que são introduções que não são nem super básicas e nem muito avançadas. Por exemplo, essa de metafísica da Routledge também é muito boa, assim, acho excelente. Tá? Bom, dito isso, a gente vai começar aqui a nossa conversa, tá? Pessoal, uma coisa importante, fiquem muito à vontade para me interromper e fazer perguntas, tá? Então não é aquela coisa, eu vou dar uma palestra fechada de 40 minutos e depois as perguntas. Não, ao longo da minha fala, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas. Marcelo, não entendi isso direito. Você pode explicar um pouco mais isso? Fiquem muito à vontade, até prefiro nesse modo. Bom, então, primeiro vamos pensar um pouco aqui de um senso comum do que a gente usa esse termo conhecimento. Parece que é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Como diz Linda Zagrebski, que provavelmente o conhecimento está entre os bens humanos mais importantes. Eu sempre gosto de dar o exemplo do seguinte: alguns de vocês têm filho, mas quem não tem filho ainda, todo mundo foi para a escola. Gente, já parou para pensar que a sua infância inteira você gastava metade do seu dia na escola, pelo menos? Isso significa que a nossa sociedade considera que durante toda a sua infância e adolescência, metade dos seus dias é gastado num ambiente que tem por objetivo te dar conhecimento. Conhecimento matemático, conhecimento da língua portuguesa, conhecimento de ciência, conhecimento de literatura, etc. Mas a pessoa está lá num lugar que é para ganhar conhecimento. E a gente acha isso muito importante. Mas até outros exemplos mais banais. Provavelmente, vários de vocês têm o hábito de acordar, mexer no celular, ver um pouco de mídia social, mas talvez muitos de vocês também entrem em algum site de notícias. Sei lá, UOL, Terra, G1, por aí vai. O que a gente quer, gente? A gente quer informação, a gente quer conhecer, quer conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. E a gente está conectado o tempo todo. A gente pode chegar até exemplos mais críticos, como a atual crise da Covid. A gente quer saber se lockdown é uma medida eficaz ou não é. Por sinal, nós queremos que os nossos governantes eles tomem decisões políticas, não com base num achismo, não é mesmo? A gente não quer que da cabeça dele, a gente quer que ele tome base em conhecimento. E eu poderia dar muitos exemplos, eu vou tentar não entrar tanta questão política para não desviar o foco do nosso assunto. Agora veja, o que eu quero dizer com isso é que o termo que a gente usa com a língua portuguesa, conhecimento, comporta muitos estados mentais diferentes. Desde coisas muito simples até coisas muito complexas. Eu posso falar para vocês, por exemplo, que eu tenho um conhecimento agora
que eu tô olhando para o Andrew fazendo uma oração. Né? Ele tá preocupado. Né? Eu tô brincando, mas eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu sei que pelo menos ele tá nessa posição. Ele tá. É um conhecimento. Muito simples, perceptual. Eu olhei e já formei esse conhecimento. É um conhecimento. Ao mesmo tempo. Ô, gente, só um segundinho. Bom, então coisas extremamente simples, como conhecimento perceptual, até coisas muito elaboradas. Pensa aí, há alguns poucos anos atrás, o prêmio Nobel da Física dado pro grupo, ou pro sujeito que descobriu o bóson de Higgs. Foi 2017, 2016, não lembro que ano foi isso. Mas, ou antes até? Não, acho que não. Bom, anyway, bom, você fala, nossa, ele teve um conhecimento apropriado do bóson de Higgs. Talvez assim, anos e anos de pesquisa, com times super elaborados, equipamentos super complexos. Obrigado, Teógenes. Então você fala, a gente usa a palavra conhecer para um espectro muito amplo de coisas. De qualquer modo, então a gente pode dizer minimamente, né, que conhecimento é um estado muito valioso, um estado que a gente valoriza muito, no qual uma pessoa está em contato cognitivo com a realidade. Essa é uma definição, a primeira definição de Linda Zagrebski, que depois ela elabora isso mais. Então, conhecimento é um estado muito valioso, no qual a pessoa está em contato cognitivo com a realidade. Entretanto, né, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão um pouco idealizada do conhecer, a gente tem muitos problemas. E aí talvez a coisa fique mais interessante, porque a gente se preocupa com uma coisa quando dá ruim, normalmente. A primeira coisa é, ok, Marcelo, você falou de várias instâncias de conhecimento, desde simples e complexo, deu uma definição bem generalista, que é um estado de contato cognitivo com a realidade, mas o que é conhecimento? Será que a gente consegue dar uma definição mais específica? Isso parece um problema, parece que não é tão fácil definir o conhecimento. Outro problema, como que a nossa sociedade está saturada de problemas nos processos de conhecer. Um exemplo que todo mundo está convivendo é a tal da fake news, não é mesmo? Que elas estão inundando o nosso mundo, a gente pode dizer o nosso ecossistema informacional num tal nível que a gente começa a desconfiar das informações que chegam para a gente. Isso vai avançando até casos mais críticos, né, como teorias da conspiração. Até comprei um livrinho aqui do Wassim Kassan sobre teorias da conspiração. Parece, então, que o conhecimento é uma coisa não tão fácil da gente perceber, porque tem dado muito ruim, né? Pessoas têm atribuído conhecimento a coisas que são muito estranhas ou bizarras, desde mentira até teoria da conspiração. E a gente chega num problema que é o seguinte: como eu posso saber se uma determinada ideia, informação, crença é de fato confiável? Ou, para usar a introdução do Andrew, para saber se ela é verdade, se ela é verdadeira. O que eu faço? Né? Como apreciar isso? Como lidar com isso? Bom, gente, então, esse eu acho que é um pano de fundo de como nós usamos o conhecimento no nosso senso comum, no dia a dia. E a partir disso, agora eu quero caminhar com vocês em 3 etapas. Primeiro, falar sobre o nascimento da teoria do conhecimento, lá no mundo antigo. Depois, falar um pouco sobre teoria do conhecimento na filosofia contemporânea, tá bom? E, por sinal, jogar uma pergunta, nem vou elaborar muito, porque teria que ser um encontro só para isso, que é se há, afinal de contas, uma teoria do conhecimento bíblica, se há uma epistemologia propriamente bíblica. Tudo bem? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, beleza. Então, vamos seguir. Quando a gente fala de conhecimento no mundo antigo, primeiro a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de expressão, tá bom? Porque a gente pode pensar que o mundo antigo é uma grande entidade, uma coisa fechada. Na verdade, não. O mundo antigo ele é muito variado, com muitas tradições de pensamento e tradições importantes. Você pega o mundo egípcio, o mundo mesopotâmico, o mundo persa, o mundo hebreu,
o mundo da Ásia Menor. Cada um desses lugares tem a sua própria tradição de pensamento. É claro, a gente costuma localizar o nascimento da filosofia, pelo menos nas nossas tradições, na Grécia. Então a gente pode falar, existe uma teoria do conhecimento na Grécia, mas, de novo, a gente só precisa de um complicador, porque nem a Palestina, nem a Grécia, nem o Egito são entidades monolíticas também. Para quem gosta de ler sobre teologia bíblica, sabe que a maioria dos autores acadêmicos hoje, eles vão falar assim, não fale de judaísmo do primeiro século, ou de judaísmo do segundo templo. Fale de judaísmos. Existiam várias correntes. E às vezes fala, tá bom, tinha os fariseus, tinha os saduceus, é isso? Não, é mais complicado do que isso. Na Grécia é a mesma coisa, né? Não tinha forçação de barra, falar, havia o pensamento grego. Não, havia vários pensamentos. Mas, de qualquer modo, onde que a gente pode localizar, né? Vamos começar lá com a figura, que é a figura de Sócrates. A figura, para muitos, aí, o pai da filosofia, não é mesmo? Bom, de modo muito resumido também, qual que era a concepção de conhecimento antes de Sócrates? A gente pode dizer que havia uma concepção para a maioria dos gregos de conhecimento como um tipo de sagacidade. Se você tiver aí um bom radarzinho, você vai lembrar que uma palavra parecida é dita de uma cobra, uma serpente, num tal de Jardim do Éden, né? Que era o mais sagaz entre todos os animais. E veja, nem em Gênesis 3, nem no mundo antigo, sagacidade não é uma coisa negativa. Tá? Então, quando diz que a cobra era mais sagaz, isso não é um elemento negativo da cobra. É um elemento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Mas sagacidade, talvez assim, uma tradução que estou dando aqui para uma palavra grega que vem de techne, que vem da onde vem técnica, o arte, era uma ideia de que o conhecimento era uma habilidade de, em cada situação particular, saber o que fazer. Tá? É como se houvesse uma duplicidade de possibilidades para cada situação humana, e a pessoa que tem conhecimento, que é sagaz, ela sabe o que fazer, o que realizar. Gente, muito generalista. Mas daí Sócrates, ele começa com uma proposta mais ampla do que é conhecimento. Não simplesmente com a habilidade de saber o que fazer em cada situação particular, mas conhecimento como um tipo de compreensão ampla das coisas, compreensão ampla do mundo. E o termo que Sócrates vai usar para isso é episteme. Episteme. Da onde vem? Epistemologia. Estão aprendendo, né? Episteme é uma das palavras gregas para conhecimento. Isso é importante, né, para entender, porque existem outras palavras. Por exemplo, gnosis. Muita gente também estuda teologia bíblica que sabe do gnosticismo. Gnosis é uma outra palavra grega para conhecimento, e tem os verbos, né, gnosko, gnosko, epistemai, etc. Então, episteme é uma palavra particular grega para conhecimento, mas que começou a receber muita atenção a partir de Sócrates. Essa ideia de que eu posso ter um conhecimento amplo da realidade, amplo de certos domínios da realidade. Mais do que isso para Sócrates, não tem um tipo de episteme em particular que parecia ser a mais valiosa da vida humana, que era a sabedoria, ou sofia. Era um tipo particular de conhecimento. Que conhecimento era esse para ele? Era o conhecimento da vida que vale a pena ser vivida. É o conhecimento da vida realmente realizada. Bom, e aí então a gente começa com alguns termos importantes que vão ditar o rumo de muito da teoria do conhecimento dos séculos vindouros. Mas ainda em Sócrates, talvez a gente tenha 3 elementos importantes, tá bom? Um é o que a gente chama de confissão de ignorância. Deixa eu perguntar aí para vocês. Qual é a frase mais famosa de Sócrates que vocês já ouviram falar? Só sei que nada sei. Isso é chamado de uma confissão de ignorância. Então, peraí, por que será que Sócrates está querendo dizer com isso? Será que Sócrates estava querendo realmente dizer que ele não sabia absolutamente de nada? Que ele não sabia nada, nada, nada?
Não é isso, gente. Não é isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma confissão de ignorância, a gente vai vendo em Sócrates, em Platão, aquilo que a gente pode chamar de um otimismo epistêmico. Uma crença de que as pessoas podem sim conhecer várias coisas. Mas então, como é que a gente conjuga essas duas coisas? Confissão de ignorância e otimismo epistêmico? Bom, ele estava falando talvez de ignorância sobre uma coisa específica. Sobre o quê? Exatamente sobre a Sofia. Sobre esse conhecimento da vida bem vivida. Da vida que realmente vale a pena ser vivida. Por isso que Sócrates vai dizer que não existe o sábio. Existe, no máximo, aquele que busca a sabedoria, ou aquele que ama a sabedoria, que é o filósofo. O filósofo não é um sábio, porque senão ele não seria um filósofo, ele seria só um sábio. O filósofo é alguém que ama e busca a sabedoria. E é isso que é o máximo para o Sócrates que a gente pode alcançar. Alguém não vai chegar lá e ser plenamente sábio. É interessante, né, que o apóstolo Paulo apresenta Jesus exatamente como a encarnação do sofos, do sofaio, do sábio. Jesus é a sabedoria encarnada. Provavelmente ele não estava respondendo a Sócrates, né, mas é interessante a gente colocar esse diálogo, né? Jesus como não só alguém que ama a sabedoria, mas com a própria sabedoria encarnada. Então veja, a gente tem essa confissão da sabedoria, a confissão de ignorância, de ninguém tem o conhecimento específico da vida que vale a pena ser vida, mas a gente pode conhecer várias coisas. Pensem na famosa teoria de Platão, da recollection, né? Como que é em português mesmo? Alguém lembra? A teoria da recollection? Esqueci. Mas é aquela teoria, para quem já leu Mênon, vocês conhecem a passagem? Tá lá Sócrates conversando com Mênon, daí eles estão falando, mas o que dá para conhecer ou o que não dá para conhecer? Daí Sócrates manda chamar um escravo. Chega lá o escravo, e daí Sócrates vai fazendo várias perguntas, uma demonstração lá, ele fala, desenhe no chão um quadrado, ele vai dividindo, qual que é o raio do quadrado? Bom, é uma passagem bonita, mas que Sócrates mostra o seguinte, que no começo da conversa, o escravo não sabia fazer uma divisão do quadrado, achar o diâmetro do quadrado, não sabia. Mas Sócrates não conta para ele, só vai fazendo perguntas, e pelas perguntas o próprio escravo chega num novo estado mental que ele não tinha antes, que é um estado de conhecimento sobre o diâmetro do quadrado. Daí o que Sócrates fala? Tá vendo? O conhecimento está dentro de nós. Ele só tem que florescer, ele só tem que ser propriamente recollected, né? Só tem que ser propriamente buscado dentro de nós. E esse é um tema importante que Agostinho, por exemplo, vai buscar novamente. Por exemplo, quando Agostinho fala que o conhecimento de Deus não está fora de nós, mas está dentro de nós. E para a gente ter acesso a esse conhecimento que a gente precisa. Reminiscência, obrigado, Rafael. É isso aí, recollection é reminiscência. Teoria platônica da reminiscência. Agostinho está falando o quê? Eu procurei Deus, né? Eu procurei Deus no céu, procurei Deus embaixo, procurei Deus nas árvores. Ele não estava, mas ele estava o tempo todo perto, estava dentro de mim. E para ter esse conhecimento, eu preciso de um tipo de iluminação, para ter esse acesso a um conhecimento que já estava aqui, mas eu não enxergava, eu não contemplava. Então, veja como esse tema de Platão vai ser muito importante, inclusive, para uma tradição de teologia cristã ao longo de séculos e milênios. Bom, a gente pode sair rapidamente de Sócrates e mais propriamente para Platão mesmo. Há uma discussão muito grande na literatura, né? Quando a gente lê os diálogos platônicos sobre Sócrates, até que ponto ele está falando de Sócrates, até que ponto é o próprio pensamento de Platão. Mas em Platão, propriamente, a gente pode dizer que episteme, esse termo para conhecimento, vai cada vez mais adquirindo esse status de uma altíssima realização cognitiva. Não é um estado fácil de alcançar para Platão. Episteme está entre as maiores realizações cognitivas, as maiores realizações que um ser humano pode ter. Chegar nesse estado mental que ele chama de episteme, de conhecimento. A maioria das pessoas vai ter no máximo meras opiniões. Meras opiniões. E o termo grego para doxa, né? Doxa e opinião. Mas conhecimento é um estado muito particular. Primeiro porque ele é um estado verdadeiro. Olha aí, Andrew, a verdade. Não existe conhecimento de falsidade. Isso é um contrassenso, uma contradição. Conhecimento
tem que ser verdade. Se não for verdade, não é conhecimento. Chama de outra coisa, chama de opinião, achismo, crença, mas conhecimento tem que ser a verdade. Mas tem que ser mais do que a verdade. E Platão vai discutir as condições desse essa autoconquista epistêmica, que é uma verdade, que é a epistêmia. E ele vai falar mais. Não é qualquer coisa, não é qualquer objeto do mundo que pode ser alvo de epistêmia. Tem coisas que a gente não pode conhecer. Por exemplo, tudo que é transitório, tudo que a gente vê com os nossos olhos, sente com o nosso nariz, toca, são coisas transitórias. E dessas coisas a gente pode ter, no máximo, opiniões. É tudo que a gente pode ter de coisas transitórias são opiniões. A gente não pode ter conhecimento. Conhecimento mesmo a gente só tem de um tipo de coisa, que são as formas, que são perfeitas, imutáveis, ideais. É ela só que a gente pode verdadeiramente conhecer. Então veja, né? Conhecimento não é de qualquer coisa, conhecimento é só das formas. Então isso vai mostrando pra gente o quê, pessoal? Isso é muito importante. Que o domínio do conhecimento da epistemologia, desde o seu nascimento, está muito entrelaçada com a ética e com a metafísica. Isso dá pra gente um elemento importante aí. Bom, a gente sai de Platão e vai para Aristóteles. Gente, alguém aqui já tentou ler alguma coisa do Aristóteles? Alguém já pegou um livro do Aristóteles mesmo e já tentou ler? Ninguém? Então, já? Não. Não? Trechinho em livro de filosofia da escola, serve? Trechinho. Serve, ué. Não, é porque é o seguinte, às vezes o pessoal que quer começar a estudar filosofia, né, fala assim, deixa eu pegar Aristóteles famoso, deixa eu começar aqui, sei lá, né, um livro famoso que é a Metafísica do Aristóteles, vamos pegar. Cara, Aristóteles é difícil, é chatíssimo de ler, difícil, diferente de Platão. Platão é uma delícia de ler, Platão é gostoso, são diálogos. Mas por quê? É bem provável. Platão provavelmente escreveu mais de 200 obras filosóficas, das quais só 36 sobreviveram, infelizmente. Né? Muitas se perderam. E Aristóteles provavelmente escreveu obras também com alto valor literário. Acontece que as obras de Aristóteles que chegaram a nós, elas são muito provavelmente apenas notas que ele fazia. Então, ele não escreveu isso para outras pessoas lerem. Era notas de aula que ele fazia lá para depois ir para a academia de Platão das aulas dele. Ou para depois do seu liceu, né? A academia que ele fundou futuramente. Então, é por isso que é um pouco difícil, né? Agora, é difícil subestimar a importância e o tamanho desse pensador que foi Aristóteles. Um cara que escreveu quase sobre todos os domínios do conhecimento humano. É impressionante, é impressionante. Mas de qualquer jeito, o que eu posso falar aqui rapidamente para vocês? Aristóteles, a gente pode dizer que ele tinha uma pegada muito mais sistematizadora do que os seus antecessores. Né? Ele começa todos os domínios do conhecimento, ele começa a organizá-lo, sistematizar. Peguem aí o famoso dito com o qual ele abre a Metafísica. Metafísica, livro 1, capítulo 1, primeira linha, ele diz o seguinte: todos os homens desejam, por natureza, o conhecer. Começa assim, todos os homens desejam, por natureza, o conhecer. Esse por natureza é muito chave para Aristóteles, né? Para Aristóteles, quando a gente fala de algo que é algo por natureza, é algo que algo que aquele objeto, cliente, tem como parte do seu ser, parte do seu destino, parte do seu telos. Ou seja, quando Aristóteles diz que todo ser humano deseja por natureza conhecer, é que isso é parte do que a gente vem de fábrica e parte fundamental do que significa ser humano é que a gente conhece, é que a gente deseja conhecer, que a gente pode conhecer. Então, em Aristóteles a gente pode dizer algo nesses seguintes termos: que os organismos são... Gente, se vocês forem fazer pergunta, abre aqui a câmera e pode me interromper, senão eu não consigo acompanhar aqui no chat. Eu vi algumas perguntas aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Então, para Aristóteles, olha só, os organismos, eles são naturalmente empossados de capacidades necessárias para suas atividades características. Sei lá,
Uma atividade característica do sabiá é cantar, então ele é empossado com capacidade de cantar. E os organismos irão, na maior parte e nas circunstâncias corretas, naturalmente exercer suas capacidades. Cada organismo tem uma finalidade e ele, por natureza, tem as capacidades para exercer aquilo que o compete ou permite realizar o seu fim, os seus objetivos. É aí que vem um termo muito importante na filosofia aristotélica, que é a teleologia, do grego telos, que é finalidade, objetivo, destino. E é assim que ele concebia todos os objetos do mundo, todos os seres vivos. Eles têm um certo telos, um certo objetivo, uma certa natureza para realizar. E eles são empossados, por natureza, com as capacidades que os permitem realizar esse fim. A partir disso, que a gente pode dizer para os conhecimentos? Para os seres humanos. Nós, seres humanos, temos conhecimento porque nós verdadeiramente, olha a palavra verdade aí, André, representamos o mundo como um resultado do exercício de capacidades que tem uma representação acurada do mundo como seu fim natural. Certo? Então nós podemos conhecer por quê? Porque o nosso telos é conhecer um monte de coisa do mundo. E nós temos a capacidade que ao passo que eu exerço essas capacidades, eu chego ao conhecimento, que é o meu telos, que é o nosso telos enquanto humano. Então Aristóteles ele vai listar uma série de disposições intelectuais, que a gente também pode chamar do quê? De virtudes intelectuais que nós temos, que ao serem exercitadas, praticadas, treinadas, nos permitem chegar a diversos tipos de conhecimento. Ele lista 5. Então a gente tem o Techne, que em inglês a gente chama de craft knowledge. A gente tem Phronesis, que é um tipo de sabedoria prática. Nós temos sabedoria. Nós temos o conhecimento noético, que é um tipo de compreensão. E temos o episteme, que é o conhecimento que normalmente é traduzido por conhecimento científico, por entendimento. Então veja aí que Aristóteles ele começa a dar uma taxonomia para como que funciona o nosso conhecimento. E essa ideia de que nós temos certas disposições que ao serem exercitadas, praticadas, educadas, elas são atualizadas e nos permitem ganhar conhecimento de uma série de coisas. E nós temos várias capacidades, cada uma delas assim, atunadas ou apropriadas para certos objetos distintos do conhecimento. Beleza? É legal, né? É interessante. Agora veja, de novo, quando a gente pega episteme, então, para Aristóteles, não é conhecimento no geral, não, tá? O episteme não é conhecimento no geral. É um conhecimento muito particular que a gente chama normalmente de conhecimento científico, que é um altíssimo estado cognitivo. Altíssimo, difícil. A gente pode dizer que, para Aristóteles, a pessoa que tem episteme, que tem conhecimento, é um expert com entendimento profundo, sistemático e explanatório de um campo de investigação. Só os experts verdadeiramente têm episteme, têm esse conhecimento mais profundo. Bom, gente, diria que há muita coisa que a gente poderia ficar falando aqui, horas e horas de Aristóteles, Platão. Também a epistemologia do mundo medieval é riquíssimo, tem muita coisa boa, do período moderno também, mas vou fazer um pulo para o século XX agora, vocês me permitem? Eu dar um pulo direto. Agora, ô Marcelo, deixa eu perguntar uma curiosidade minha aqui. Tipo assim, essa discussão chega a vir de outro lugar fora a Grécia? Especificamente sobre o conhecimento, assim? Não, então, porque certeza. Eu já vi muito russo falando sobre sabedoria, assim, né? Eu não sei se isso também é influência dos medievais e tal. Tem até a tradição da teosofia lá, não sei se você já ouviu falar em alguma coisa assim. Isso foi alguma influência pro lado de lá? Ou, tipo... Então, essa é uma boa pergunta, que ela envolve muitas coisas, mas deixa eu ver se eu consigo dar para você pelo menos alguns elementos. Com certeza, existem no mundo antigo tradições de pensamento e tradições sobre epistemologia diversas para além do mundo grego. Então, eu vou tentar no final falar algumas coisas sobre a tradição hebraica. A tradição hebraica, ela desenvolveu uma tradição própria, mas que tem conexões com a tradição mesopotâmica, por exemplo, a tradição egípcia. Então, esses diferentes mundos do mundo antigo, cada um deles desenvolveu
certos elementos e certas teorias do conhecimento. Acontece aqui, quando você vai olhar para a Bíblia mesmo, para o Antigo Testamento, você não vai encontrar uma coisa sistematizada. Aqui está a teoria do conhecimento. E na Mesopotâmia é uma coisa parecida. Você não vai encontrar, aqui é a nossa teoria do conhecimento. Você vai encontrar várias visões, ou uma visão até coerente sobre o que é o processo de conhecer, mas isso não de uma forma sistemática, como a gente encontra nos gregos. Mas tem. E esses sistemas de conhecer, eles têm relações com o modo que o mundo grego desenvolveu e diferenças importantes também. Mas, desde o período helênico, pensa aí Alexandre o Grande, quando houve uma expansão do pensamento grego por causa das campanhas militares, da helenização de boa parte do mundo antigo, a gente tem esse período histórico, lá 3 a.C., que é o período helênico, ou seja, aquele pensamento que estava mais circunscrito às cidades-estado gregas, começa a se espalhar pelo mundo inteiro. E quando você tem o Império Romano ainda, o Império Romano, ele absorve, desenvolve, mas absorve muito da filosofia e pensamento grego. E dado a extensão e importância do Império Romano, isso acaba virando, assim, o pensamento comum de boa parte do mundo antigo. Mas você tem razão, existem sim outras tradições de pensamento, inclusive outras tradições epistemológicas. Mas é que isso acabou dando um tipo de framework básico do que muito do pensamento se desenvolveu. Tá? Agora, existem hoje, século XXI, pessoas tentando estudar epistemologia hebraica. Eu vou falar um pouco sobre o Drew Johnson. Tem gente tentando recuperar epistemologia... se tem epistemologias de povos africanos, de tradições de certos povos africanos, epistemologias de outras tradições que têm outras perguntas, outros vocabulários, outro jeito de elaborar o processo humano de conhecer. Faz sentido? Faz sim. Agora, só um último ponto é que o Novo Testamento ele é desenvolvido e construído num mundo totalmente helenizado. E a gente tem essas duas coisas entrelaçadas lá, né? A gente tem a tradição hebraica e a tradição greco-romana, e às vezes é difícil discernir onde começa uma, onde começa a outra no Novo Testamento. E pensa também, a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para grego, já se deu num contexto helênico. Então, essas divisões elas sempre têm que ser feitas com muito cuidado. Mas tem gente boa discutindo hoje isso em teologia bíblica. Um deles é o Drew Johnson, mas tem muitos outros aí importantes pensando nesses problemas. Né? Bom, pessoal, então, de novo, a gente poderia passar dias, horas, anos só falando de epistemologia medieval, começo do período moderno. Tem aí os famosos Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant e muitos outros. O nascimento do pragmatismo nos Estados Unidos, etc. Mas vou pular direto para a epistemologia contemporânea, para vocês entenderem onde estão as discussões hoje. A gente pode dizer que a epistemologia contemporânea ela acaba herdando muito das concepções e discussões desse passado histórico que eu trouxe para vocês. Vamos aí. Um importante nome da epistemologia contemporânea é o Alvin Plantinga. Mas, ao mesmo tempo que ela herda essas discussões, problematizações e temas, ela tem instrumentos próprios, que a gente chama de instrumentos da filosofia analítica, para discutir e desenvolver esses problemas, tá bom? O que aconteceu, então, na filosofia contemporânea? Eu vou dizer o seguinte, primeiro teve um projeto muito grande, que a gente chama do projeto analítico. O que é o projeto analítico? É a tentativa de fornecer uma análise conceitual do conhecimento. O que é uma análise conceitual do conhecimento? Em maneira muito geral, é fornecer o conjunto das condições suficientes e necessárias do conhecimento. Se você já leu alguma coisa de filosofia analítica, você vai descobrir que os filósofos analíticos são obcecados por definições precisas. Definições, assim, bem elaboradas, simples e precisas. E a gente chama isso de fornecer um conjunto de condições suficientes e necessárias para alguma coisa. Então, eles tentaram buscar aí qual que é o conjunto de condições suficientes e necessárias para eu ter conhecimento. Lembra? Como que eu defino conhecimento? O que é conhecimento?
E o debate foi. E, claro, existem muitas propostas aí na mesa, mas uma formulação que ficou muito sacramentada, especialmente a partir da década de 50, teve um filósofo de Oxford, o Chisholm, que deu isso num paper de 57, ficou muito famoso, é o que a gente chama da definição tripartite do conhecimento. Tripartite porque ela é composta de 3 elementos. Conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Tripartite porque tem 3 elementos. É uma crença, não é qualquer crença, uma crença que é verdade. E não basta ser crença verdadeira, tem que ser justificada. Isso é tão famoso que em português a gente fala de CVJ, e em inglês é famoso Justified True Belief, né? JTF, GTF, JTB, Justified True Belief. Então veja, isso para muitos, tá? Sabe onde estava essa definição? Isso é debatido, mas já estava em Platão, lá no Mênon de Platão, já estava essa ideia de que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Obviamente que Platão não usa esses termos, ele não usa o termo crença, ele usa doxa, que às vezes a gente traduz por crença, às vezes por opinião verdadeira, baseada em boas razões, né? No logo, que ele fala, logos, tem que ter um logos que sustenta a minha opinião verdadeira. Então, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem já ouviu falar disso? Conhecimento como crença verdadeira justificada. Só a cena aí. Tá, o Rafael. A Camila fez o FVI. Então, a Camila já tá craque em epistemologia. O Léo já ouviu. Pessoal, isso é uma discussão bem filosófica, mas deixa eu rapidamente explicar, então, para quem nunca ouviu. Você falou assim, Marcelo, como assim crença? Gente, em epistemologia, crença não tem nada a ver com a nossa concepção do senso comum como crença religiosa, tá? Crença na epistemologia, o estado mental mais básico que nós formamos por ter confiança numa determinada proposição. Então, se eu falar para vocês, eu estou sentado numa cadeira, isso é uma crença em epistemologia. Se eu falar para vocês, a Terra gira em torno do Sol, isso é uma outra crença. Você falou para vocês, eu tenho um pai e uma mãe, é uma outra crença. Qualquer coisa que eu faça uma afirmação para o mundo confiando naquilo, é uma crença. Claro, crenças religiosas também são crenças, mas é uma partezinha. Crença é o estado mental mais básico que eu tenho, é um estado de confiança em relação a determinada proposição de como o mundo funciona. Então, eu tenho crenças das mais variadas. É que entre as crenças, tem algumas que são verdadeiras e outras que são falsas. Para ser conhecimento, a primeira divisão é que tem que ser verdade. Isso já diferencia um pouco do nosso senso comum, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu conheço, ou eu sei que, sei lá, eu sabia que o Andrew, ele era um engenheiro muito bom, mas não conhecia ele, eu descobri que ele é mais ou menos. Coitado. É uma brincadeira. Mas assim, tá vendo que a gente usa o conhecer como se uma coisa que, eu achei que era verdade, mas não era verdade. Mas epistemologia não. Se eu tinha um conhecimento que depois eu vim descobrir que ele era mentira, não é conhecimento. Então eu posso falar assim, Ptolomeu, ele sabia, ele tinha um conhecimento de que o Sol girava em torno da Terra. Em epistemologia eu falo assim, ele não tinha conhecimento, ele tinha uma opinião. Não era conhecimento, porque não era verdade. Então, se não é verdade, não é conhecimento. Bom. Mas daí tem esse terceiro elemento que sempre foi o mais crítico na epistemologia, que é o justificado. Não basta ser uma crença, não basta ser verdade, tem que ser justificado. E daí tem uma literatura gigante. E aí é onde dá maior número de problemas, que é justificação. Mas assim, gente, para uma introdução aqui, é a ideia de que eu tenho que ser apoiada em alguma razão, minimamente tem que ter alguma sustentação essa minha crença verdadeira. Eu sempre gosto de dar o exemplo da chuva, né? Eu posso falar assim, daqui 10 dias vai chover em Recife. Daí vamos supor que daqui 10 dias chove em Recife. Eu falo assim, Marcelo, como você sabia disso? Eu falo, gente, eu tava ouvindo uma música que falava assim, chove chuva, chove sem parar. E daí eu tava conversando com meus amigos de Recife e falei, vai chover em Recife. Marcelo,
Assim, foi muita coincidência que você acertou que daqui 10 dias fosse chover, mas não tinha um conhecimento. Tinha um chute que deu sorte, né? E, de fato, a gente pode dizer que eu não conhecia, eu não sabia que ia chover em Recife. Eu acertei. Então, tem essa ideia em epistemologia que, para ser conhecimento, não basta ser uma crença verdadeira. Tem que ser apoiada em boas razões. Agora, de novo, esse termo, o que é justificado, é um termo que continua debatido até hoje. Então, a grande primeira coisa da epistemologia contemporânea é esse projeto de fornecer uma análise conceitual do conhecimento, tá bom? Mas tem vários problemas que eles discutem. Um primeiro problema é o que a gente chama da estrutura do conhecimento. Porque você pensa assim, ó, se eu tenho um conhecimento, né, ele tem certas razões para sustentar que provavelmente ele é baseado em outros conhecimentos, em outras crenças, que por sua vez são baseadas em outros, baseadas em outros, baseadas em outros. E onde para isso? E tem duas teses mais importantes. Uma é o coerentismo, que a ideia é que no final das contas, a minha estrutura do conhecimento vai formar uma cadeia circular. Né? Eu tenho esse conhecimento que é baseado nesse, que é baseado nesse, que é baseado nesse, que é baseado nesse, e no final das contas, vai apontar para esse conhecimento. É uma ideia circular de como é a estrutura organizada. Mas muita gente, muita mesmo, não gosta disso. Fala assim, como que eu vou ter uma estrutura circular de conhecimento? Isso é uma falácia. Se eu tenho uma ideia, que ela é baseada em outra, e que no final é baseada nessa primeira ideia que eu tento argumentar a você, isso não é um bom argumento. Isso é, no máximo, uma falácia. Então, tem muita gente que não gosta do coerentismo. E eles vão para uma outra tese da estrutura epistêmica, que é o fundacionalismo. Que é, talvez, o mais importante. Né? Que a ideia é o seguinte, tá bom, eu tenho certos conhecimentos que são baseados em outros, até que eu chego na base da pirâmide. O que é essa base? São certos conhecimentos que eles não são baseados em nenhum outro. Eles são propriamente básicos. O que são conhecimentos propriamente básicos? São conhecimentos que eles não se justificam a partir de conhecimentos mais básicos, porque eles são os mais básicos. Marcelo, acho que faz sentido. Mas daí o debate que conhecimento é esse que é básico? Como eu posso ter um conhecimento que não é baseado em nenhum outro? Tá bom, essa é outra pergunta. E a grande disputa é, quais são esses conhecimentos? Então, um grande defensor do famoso fundacionalismo clássico é o John Locke. E a gente tem alguém como Alvin Plantinga discutindo com o fundacionalismo clássico. O que muita gente não entende é que o Plantinga, ele não está chutando fora todo o fundacionalismo. Ele está propondo um outro fundacionalismo. Um que, inclusive, tenha conhecimento religioso como parte desses conhecimentos básicos. Gente, aí eu resumo para vocês de todo o argumento de Alvin Plantinga. Plantinga vai falar o seguinte: o conhecimento de Deus não é um conhecimento que ele precisa ser baseado em outros argumentos, em outros conhecimentos. Por quê? Porque nessa pirâmide do conhecimento, ele se encontra lá na base. Ele é algum daqueles conhecimentos que são propriamente básicos, que eu posso conhecer, que eu posso ser justificado nele, mesmo que ele não seja baseado em nenhum conhecimento anterior. Faz sentido? Esse é o argumento inteiro do Plantinga para vocês aí, tá vendo? Não precisa ler. Tô brincando, tá? Leiam o Plantinga, mas tá um resumo aí de todo o debate do Plantinga. É um debate sobre a estrutura do conhecimento e sobre o que dá a justificação para o conhecimento. Ele fala, ó, eu concordo com os fundacionalistas que existem certos conhecimentos que são propriamente básicos. O que é isso? Que eu posso conhecer eles sem que eles sejam baseados em conhecimentos mais básicos. Por quê? Porque eles são a base da pirâmide. É eles que acabam estruturando todos os outros conhecimentos. Mas Plantinga vai falar, eu vou incluir entre esses o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele é conhecimento, ou seja, crença verdadeira que eu tenho uma boa justificação, sem que para ter essa boa justificação eu tenha que basear ele em outros argumentos ou em outros conhecimentos. Essa é a grande defesa do Plantinga. E vai falar assim, Plantinga, como que você vai fazer isso? E eu vou te explicar o outro grande debate da epistemologia contemporânea, que é entre internalistas e externalistas. Alguém aqui já ouviu esse debate? Internalistas e externalistas? Eu acho que o Guilherme fala disso na Academia BC2, né? No primeiro módulo lá. Ou é o segundo? É o segundo, né?
Eu acho que sim, né? Eu não lembro. Só um cuidado, gente. Existe internalismo e externalismo em metafísica. Existe internalismo e externalismo em filosofia da ciência. Então, existe internalismo e externalismo em epistemologia. Não é a mesma coisa. Tem conexões, mas não é. Assim como existe idealismo e realismo em metafísica, existe idealismo e realismo em filosofia da ciência, existe idealismo e realismo em epistemologia. E não é a mesma coisa. Então, confunde. Mas deixa eu falar para vocês internalismo e externalismo. Então, ó, vamos lá de novo, né? Existe para ser conhecimento tem que ser uma crença verdadeira e justificada, certo? E aí, tudo bem? Sobre a justificação, existem os internalistas e os externalistas. Os internalistas vão dizer o seguinte, que eu só tenho uma justificação boa, apropriada, quando eu tenho um acesso interno, consciente, de quais são essas justificações. Então, por exemplo, se eu quero falar para vocês, Marcelo, eu tenho uma crença justificada de que a Terra gira em torno do Sol? Eu tenho, né? Por quê? Porque eu tenho uma série de evidências que eu consigo explicar para vocês. Eu posso falar, eu posso dizer que existem corpos celestes, que os corpos celestes, eles se relacionam através de uma estrutura que a gente chama de forças ou leis da natureza. Desde Einstein, a gente sabe que essa estrutura cósmica dos corpos celestes é regulada por uma teoria da relatividade, uma teoria que diz que existe uma certa geometria que os corpos celestes ocupam no espaço-tempo, e por aí vai. Tá vendo? Então eu tenho uma crença que é verdadeira, e eu tenho acesso interno, consciente, eu consigo dizer quais são as razões. Internalistas. Os externalistas vão dizer o seguinte, não, para eu ter uma justificação para uma crença, eu não preciso ter um acesso interno, eu não preciso nem saber explicar. Basta que, daí vejam, que eu tenha certas faculdades mentais que, quando elas funcionam, elas me levam ao conhecimento. E um exemplo clássico é a visão. Eu bato o olho na minha mesa, tem um copo. Formei a crença, tem um copo. Gente, eu não sei aqui ficar dando evidências para vocês que eu tenho um copo. Mas eu tenho uma faculdade, que é a visão, que ela é uma faculdade que, funcionando num lugar apropriado, quer dizer, dentro de certa distância, com uma certa luminosidade, ela me dará as crenças verdadeiras. É simplesmente o exercício de uma faculdade. Eu não preciso ter razões ou evidências. Então, os externalistas eles vão dizer que para eu ter uma justificação para a crença, eu não preciso desse estado mental interno. Basta que eu tenha faculdades mentais que são confiáveis em produzir crenças verdadeiras. Esses são os externalistas. E claro, queridos e queridas, isso aqui tem um debate gigantesco, literaturas imensas, sobre tipos de internalismo, tipos de externalista, debates, defesas, tá? Mas eu estou resumindo. Agora, vocês vão entender Plantinga. De novo, Plantinga vai falar assim, a crença religiosa é uma crença propriamente básica, lembra? Ela não precisa ser fundada em conhecimentos mais simples, porque ela mesma é um conhecimento simples. O que é conhecimento simples? É um conhecimento que eu sou justificado em crer nele, mesmo sem base em outras crenças, outros conhecimentos. Isso é uma crença simples. Vai falar assim, mas Plantinga, como que eu adquiro, então, a crença religiosa? Plantinga é um externalista. Ele é um externalista. Ele vai dizer o seguinte, para que eu adquira a crença religiosa, basta que eu tenha uma faculdade mental, intelectual, que quando ela funciona apropriadamente, ela me leva a crenças verdadeiras. Que crença é essa, Plantinga? Ele vai dizer que essa faculdade, assim como eu tenho a faculdade da visão, eu tenho a faculdade da memória, eu tenho a faculdade do raciocínio, eu tenho uma faculdade que ele chama de sensus divinitatis. É uma faculdade intelectual humana que, quando eu estou nas condições apropriadas, no ambiente apropriado, ela me leva a uma crença verdadeira. Qual crença? De que Deus existe. Daí fala assim, Plantinga, mas as pessoas não estão conhecendo apropriadamente. Ele fala que essa faculdade está com problema. Um problema que veio da queda. Então ela precisa ser consertada pela operação do Espírito Santo para que ela possa voltar a funcionar e produzir crenças verdadeiras. Crenças religiosas verdadeiras. Pronto, gente. Olha, eu nem ia falar de Plantinga hoje, mas já que vocês levantaram a peteca, vocês já sabem tudo que tem para saber sobre Plantinga. Brincadeira, é mais do que isso. É que eu não estou entre os fortes amantes de Plantinga. Eu gosto, mas não é tanto a minha praia assim. Então eu gosto de mostrar que ele parece simples, que não é nada demais. Para tirar sarro dos meus amigos que são plantinguianos. Mas,
claro, é um dos grandes pensadores contemporâneos em epistemologia. Pessoal, deu para entender um pouco o panorama da epistemologia, o que eles estão discutindo? Só deixa eu rolar mais de alguns problemas aqui para terminar, para concluir. Um outro problema muito importante para a epistemologia é como vencer os famosos cenários céticos. Tipo Matrix. O que garante que todos nós, no fundo, agora não somos um cérebro conectado com fio, dando estímulos cerebrais ou mentais? O que garante que eu não estou dormindo? Isso aqui tudo um sonho. São cenários céticos, né? Que tentam dizer que, no fundo, tudo é uma ilusão, que tudo isso que eu acho conhecimento não é conhecimento. Então, parte da epistemologia também tenta responder esses cenários céticos. E tem uma imensa literatura só para lidar com isso. Outra questão importante aí, e isso eu não consigo entrar hoje, é o famoso problema de Gettier. Vocês conhecem o problema de Gettier? Alguém já ouviu falar? Gente, essa é uma das histórias, assim, a Camila conhece, né? Essa é uma das histórias que eu acho mais fantásticas da epistemologia contemporânea. Ela é divertida, mas assim, infelizmente não dá tempo. Mas é o seguinte, estava lá um grupo de amigos no começo da década de 60, todos jovens acadêmicos, né, acabando o seu doutorado, todos filósofos analíticos. Assim, agora eu preciso conseguir uma vaga de professor, né? Tinha alguns amigos. Entre esses amigos, vou citar dois nomes, um tal de Alvin Plantinga e um tal de Gettier. Esqueci o primeiro nome do Gettier. Estavam lá. Gente, daí o Gettier falou o seguinte, quer saber? Para eu conseguir uma vaga na universidade, eu preciso escrever um paper que vai ser publicado numa revista de alto impacto, olha só. Eu tive uma ideia aqui, vou escrever um paper de 3 páginas. Foi lá, 3 páginas, gente. 3 páginas e publicou. Mudou a história da epistemologia para nunca mais voltar a ser mesmo. Esse paper chama Is Justified True Belief Knowledge? Por acaso é conhecimento? Por acaso crença verdadeira justificada é conhecimento? É esse o nome do paper. 3 páginas. Gente, esse paper, ele causa um impacto que é difícil exagerar. Todo epistemólogo, ele é meio que obrigado a discutir o problema de Gettier. E aconteceu o seguinte, Gettier ficou um dos nomes mais famosos da história da epistemologia analítica. Ele nunca mais na vida dele falou sobre isso. Ele conseguiu uma boa vaga de professor na Universidade de Manchester. Ele nunca aceitou um convite para falar sobre esse paper. E existem toneladas de livros, papers para responder o problema Gettier. Ele nunca interagiu. Ele ignorou o resto da vida. Isso. Teve uma conferência famosíssima, né, em 2013 para 50 anos de Goethe. Ele foi convidado, ele ignorou os convites. É isso. Esse é o Goethe. Mas o que esse paper fez? Lembra, gente? Todo mundo concordava que conhecimento era a crença verdadeira justificada. Eles discordavam muito para saber o que era justificação. Até hoje discordam. Mas que era isso, concordavam. Ele apresentou alguns casos de crenças verdadeiras e justificadas que não são conhecimento. Ele rompeu com 2.500 anos de história do pensamento. Basicamente isso. Ele mostrou casos de crenças verdadeiras e justificadas que não são conhecimento. E daí tem muita gente. Tem gente assim que acha que esses casos de Gettier são completamente ridículos, que não vale a pena. Tem gente que acha que conseguiu dar uma solução para o problema de Gettier. E muita gente acha que os problemas de Gettier são insolúveis. Eles são bons, mas não dá para resolver, então é melhor a gente fazer outra coisa, que não dá para resolver isso. Mas assim, você gostando ou não, achando relevante ou não, é aquele tipo de coisa que todo mundo tem que saber e falar em epistemologia. É muito engraçado, é muito engraçado. Então esse é um outro grande problema. E, pessoal, foram surgindo, ao longo das décadas de 60, 70, 80, 90, 2000, novos modos de fazer epistemologia analítica. Eu só quero citar 2 para vocês, tá? De muitos. Então, de novo, tem aquilo que permaneceu nessa... Vamos pensar que é uma árvore, a epistemologia, tá? Então tem esse tronco principal que eu acabei de apresentar para vocês, que a gente vai chamar de análise tradicional do conhecimento. Mas surgiram outros caminhos. Deixa eu falar de 2 ou 3 para vocês. Um importante é o que a gente chama de social epistemology, epistemologia social, que falava, toda essa discussão está muito centrada em indivíduos como conhecedores.
Mas espera aí, boa parte da nossa vida enquanto seres humanos se dá em coletivos, em grupos, em comunidades. Como eu penso o conhecimento não como um atributo de indivíduos, mas de grupos e coletivos e comunidades? Isso tem toda uma área que chama social epistemology. Tem uma outra que surgiu no ano de 2000 com um filósofo que chama Timothy Williamson. Ele é professor de lógica em Oxford. Para muitas pessoas, isso é sempre um exagero, mas para muitas pessoas ele é o maior filósofo vivo hoje, tá? Timothy Williamson. Ele publicou um livro no ano de 2000 que chama Knowledge and Its Limits, Conhecimento e seus Limites, que ele abre um novo programa em epistemologia que ficou conhecido como Knowledge First, uma coisa como conhecimento primeiro. O que ele defende, tá? Gente, um ultra resumo, ele fala, ó, toda a história da epistemologia considera o conhecimento como algo complexo que eu defino a partir de elementos mais simples. Por exemplo, crença. Eu defino o conhecimento a partir de crença em alguma coisa. Ele vai inverter. Ele fala assim, não, o elemento básico é conhecimento. Eu não defino o conhecimento a partir de outras coisas. O conhecimento é o elemento básico a partir do qual eu vou definir crença e os outros estados mentais. E ele abriu um programa inteiro, um novo modo de fazer epistemologia quase. E tem ainda outros, tá? Mas eu vou falar por final, um novo tipo também de fazer epistemologia, que é chamado de epistemologia das virtudes. Que é o que eu pesquiso, é a minha pesquisa acadêmica nessa área de epistemologia das virtudes. Na verdade, é um cruzamento de epistemologia das virtudes com epistemologia social. Essa é a minha pesquisa de doutorado. Eu tento perguntar não só se indivíduos têm certos atributos intelectuais que os permitem ser bons conhecedores, mas se grupos e coletivos podem ter também virtudes intelectuais. Não simplesmente como uma soma dos atributos dos seus indivíduos, mas os grupos como entidades próprias, se eles também são intelectualmente virtuosos ou não, e se sim, o que isso significa e em quais condições. É isso que eu estou tentando pesquisar. Eu gosto muito dessa área de epistemologia das virtudes, que é o seguinte, em super resumo, a pergunta muda um pouco, né? Ela para de olhar para as crenças ou proposições ou conhecimentos e olha para as qualidades dos indivíduos que os permitem chegar ao conhecimento. É uma mudança de foco, a gente diz. O locus da avaliação epistêmica sai das preposições, não, das proposições. O locus da avaliação epistêmica sai da proposição e vai para as características das pessoas, as características que podem as tornar boas conhecedoras, ou chegar à verdade, ou chegar ao conhecimento. Tem alguns autores muito importantes, como a Linda Zagzebski, que eu citei no começo, mas muitos outros, Jason Barr, Heather Baddeley, e também virou uma literatura gigantesca aí para discutir a tal da epistemologia das virtudes. Gente, é isso que é a epistemologia. Eu ia falar um pouco sobre epistemologia bíblica, mas eu sugiro para o Andrew que a gente marque um outro dia para falar só sobre isso, senão vai ficar muito jogado e corrido. E a gente tem uns minutinhos aí para quem quiser fazer perguntas sobre tudo isso. Marcelo. Oi. Bom dia, Marcelo. Aqui é Helena de Recife. Tudo bom? Bom dia, Helena. Sou eu aqui novamente com as minhas interpelações. Gostaria de fazer uma pergunta, voltando à questão do internalismo e o externalismo. Dentro dessa questão da contemporaneidade, se fala que existe que tem uma distinção que é utilizada frequentemente em ética, epistemologia e filosofia da mente. Como é que se dá isso? Tá, então, imagina a filosofia contemporânea analítica como composta de várias disciplinas, tá? De várias disciplinas. A gente tem filosofia do conhecimento, que é a epistemologia, a gente tem filosofia das ações, a gente tem a ética, a gente tem filosofia política. A gente tem duas que se tornaram muito importantes no século XX, que é a filosofia da linguagem e a filosofia da mente. É claro, deixa eu falar, gente, tem muita gente estudando filosofia da mente em Aristóteles. A gente tem uma professora fantástica da Notre Dame, que é a
Teresa Curry, estudando filosofia da mente nos escolásticos, como Tomás de Aquino. Mas a gente pode dizer com alguma segurança que esse é um tema que ganhou muita prominência ao longo do século XX. A filosofia da mente. Acontece que, embora a gente tenha essa divisão disciplinar, existem certos overlaps entre essas disciplinas. E existem overlaps muito importantes entre filosofia da mente e epistemologia. Elas olham com focos diferentes, têm problemas diferentes, mas elas têm certas interconexões. Eu vou dar um exemplo para você, né? Eu falei para vocês que conhecimento e crença é um estado mental, certo? Crença é um tipo de estado mental. Quem estuda os estados mentais, a natureza dos estados mentais, é a filosofia da mente. Os epistemólogos não vão perguntar assim, qual que é a natureza dos estados mentais? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, tá bom, é um estado mental, o que eu faço com isso aqui no meu conhecimento? Mas os filósofos que se vão deter, mas tá bom, qual que é a natureza dos estados mentais? É os filósofos da mente. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando eu olho esse copo, certo? Eu formo uma crença sobre ele. Uma crença, que eu tô vendo um copo, eu posso dizer que ele é parcialmente opaco, que tem uma imagem aqui de um alce, acho que não dá para vocês verem direito, né? Olha que copo bonito, gente. Ele é formado de vidro, quando eu bato nele faz um certo som, que eu associo normalmente a vidro, ele tem uma certa dureza, estou formando várias crenças. Esse conjunto de crenças que eu estou formando, em epistemologia a gente chama de crenças perceptuais, que eu estou formando simplesmente pelo exercício dos meus 5 sentidos. Olfato, visão, tato, audição, tá bom? Crenças perceptuais. A questão é que os filósofos vão perguntar, como que funciona isso aí? Como que funciona? Eu tenho um tipo de acesso direto a esse objeto? Muitos vão dizer que não, que o que eu faço sempre eu formo uma representação mental, e o que eu tenho acesso a essa representação mental, que eu posso conhecer ou não. Isso é toda uma área chamada de representacionalismo. Os filósofos da mente vão discutir qual que é a natureza dessas representações. Tá bom, o que é uma representação? Quais são seus elementos? Como eu a entendo? Como eu a compreendo? O que é diferente de uma representação? Assim? E tem várias teorias de filosofia da mente. Né? Tem os mais fisicalistas, tem os mais idealistas, e por aí vai. Então, Helena, eu não sou um estudioso de filosofia da mente. Não é o meu foco de estudo. Eu conheço pouco. Para quem tiver... Marcelo, eu quero ter uma ideia desses temas. Para quem consegue ler inglês, pessoal, a gente tem uma enciclopédia online gratuita, que é a porta de entrada em filosofia para quase todo mundo, que a gente chama Stanford Online Encyclopedia. Stanford Online Encyclopedia. É totalmente gratuita, e é isso, né? Você põe qualquer um desses temas, se você for lá, Philosophy of Mind, você vai ver uma entrada de alguém tentando dar um grande panorama sobre isso. Se você pôr epistemologia lá, você vai ter. Só que, deixa eu já dar um cuidado. Então eu vou entender. Os artigos lá não são muito fáceis, né? Não são muito assim para pessoas que não têm nenhuma noção da coisa. Dá para ler, vai lá, tenta, mas não são tão facinhos. Uma outra dica, pessoal, para quem gosta de sistemas filosóficos, tem uma coleção de Oxford que é maravilhosa, que chama Very Short Introduction. Eu tenho até alguns aqui, deixa eu ver. Esse aqui, por exemplo. Eu tenho uma Philosophy of Science, a Very Short Introduction, tá vendo? Eles têm disso aqui de quase tudo. E deve ter, com certeza, de filosofia da mente e de epistemologia. Então, para quem, de novo, tem inglês, é uma introdução bem fácil, simples, numa linguagem para dar para quem quer ter os elementos principais. Acho que Rafael e Ralph estão com a mão levantada aí. Vamos dar a vez para Rafael primeiro, porque Ralph... Né? Rafael cansou o braço aí já. Vai, Rafa, mete bronca. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Eu não estou ouvindo. Entre eles. Não está ouvindo? Agora melhorou. Eu tenho dúvidas sobre dificuldade de perceber a diferença entre eles. E você
falou aí. Ô, Rafael, pessoal, não sei se vocês estão ouvindo, mas a sua voz Acho que está tá, cortando. na hora que tu se mexe, Rafael, talvez esteja dando mau contato. Eu acho que é o ventilador, peraí, deixa eu desligar aqui. Começa com uma voz bonita de locutor, mas depois Locutor ela de rádio. sobe. Pronto. Pronto. Vai. Eu tenho uma dúvida sobre três termos aí que o Marcelo usou, que para mim não é clara a diferença entre eles. Que ele usou, na verdade, só as crenças básicas, mas também o conceito do conhecimento pré-teórico, que é tão usado também pela apologética, né, principalmente a pressuposicionalista, e o conhecimento tácito, né, que o Polanyi fala. Para mim não é claro, eu sei que o pré-teórico e o tácito eles são diferentes, por mais que essa diferença não esteja clara ainda para mim. E se essas crenças básicas, ela é um sinônimo de um desses dois termos aí, e a diferença entre eles. Entendi. Pergunta do Rafael, então, gente, é que eu falei um pouco sobre crenças básicas, mas não falei nada, nem sobre crenças pré-teóricas, nem sobre conhecimento tácito. Crença pré-teórica, vários autores usam com sentidos diferentes, mas talvez aqui para o nosso contexto, um autor que muitos aqui conheçam, talvez, né, é Hermann Doivert, e ele usa essa ideia de conhecimento pré-teórico em distinção ao conhecimento teórico. Conhecimento tácito é um elemento importante na epistemologia científica de Michael Polanyi. Cara, então, é difícil responder isso assim curto, mas deixa eu te dizer. Primeiro, são coisas diferentes, tá? Conhecimento básico não é conhecimento pré-teórico, nem conhecimento tácito. Não é. Então, não é igual. O que é? Tá? De novo, conhecimento básico são conhecimentos que eu posso adquirir sem, para isso, precisar de outros conhecimentos mais simples ou mais básicos. Eu conheço eles diretamente, pelo simples exercício de certas faculdades mentais ou faculdades cognitivas. Por exemplo, o conhecimento de que a Terra gira em torno do Sol não é um conhecimento básico. Ele é baseado numa cadeia argumentativa muito longa, que eu preciso conhecer várias coisas antes, até chegar no conhecimento de que a Terra gira em torno do Sol. Mas, por exemplo, o conhecimento, alguns vão dizer, né? O conhecimento que você, Rafael, é uma pessoa, você tem uma consciência, é um conhecimento básico. Eu não consigo fundamentar esse argumento, esse conhecimento com base em outros argumentos. Conhecimento direto, tá? Agora, o conhecimento pré-teórico, para Doivert, é uma outra coisa. Não quer dizer que eu adquiri ele diretamente. É que, para Doivert, ele diferencia dois modos de eu apreciar, contemplar ou conhecer objetos. Dois modos. O modo pré-teórico e o modo teórico. O modo teórico de conhecimento, eu posso, desde o Sol, desde a Lua, desde eventos, desde meu pai, desde o copo, qualquer coisa eu posso conhecer de modo pré-teórico e modo teórico, tá? Esse é o ponto. É que o modo pré-teórico é aquele modo de uma experiência quase que direta com o objeto, no qual eu tenho uma proximidade, uma relação com aquele objeto, no qual eu interajo com ele. Eu tenho um conhecimento desse objeto como um todo, ou desse evento como um todo. É a forma que eu primeiro experimento de uma relação pessoal com esse objeto. O conhecimento teórico é sempre o conhecimento de algum aspecto ou propriedade do objeto. Então, para Doivert, eu posso ter um conhecimento teórico do aspecto físico ou do aspecto estético da bola. É isso que o conhecimento teórico me permite. Essa é a diferenciação. Mas veja, o conhecimento pré-teórico para Doivert não significa conhecimento que vem direto, como é o conhecimento básico. Eu também posso ter que ir lá, olhar, observar. Mas é um conhecimento em que eu não faço uma distinção entre os diversos aspectos das coisas. Eu aprecio aquela coisa como um objeto inteiro, um objeto coeso. Tá? Agora, Polanyi, cara, eu precisaria de mais tempo, sabe? A gente pode dizer que tem alguma proximidade entre o conhecimento pré-teórico de Doivert e o conhecimento tácito de Polanyi. Alguns autores tentam aproximar, outros falam que não. Mas o conhecimento tácito para Polanyi são os nossos conhecimentos que eles não são facilmente exprimíveis em termos da linguagem.
Então, sei lá, eu posso falar várias coisas desse copo. Esse copo, ele é formado de vidro, de novo, tal. São conhecimentos que eu consigo articular com a linguagem natural e encadeá-los em uma série de proposições. Os conhecimentos tácitos para o Polanyi são conhecimentos que são mais difíceis de articular. Eles são conhecimentos que eles lembram muito habilidades, o chamado know-how em inglês. Então, pensa só o andar de bicicleta. É um conhecimento, certo? Agora, é um pouco difícil exprimir numa linguagem o que é o conhecimento andar de bicicleta. Eu posso falar, eu tenho 2 pedais, eu vou pedalando, mas eu posso falar o que quiser para uma pessoa, ela só vai aprender a andar de bicicleta se ela for tentando. Não tem como eu meio que explicar numa linguagem para a pessoa que andar de bicicleta. Ele aplica isso para outros domínios, como os domínios da ciência, né? É um exemplo que eu gosto, é o exemplo de aprender, um médico aprender a ler e entender raio-x. De novo, não basta para alguém aprender a ver essas imagens radiográficas complexas que eu dê uma listinha para a pessoa, observa tal coisa, não. Normalmente, essa pessoa é guiada por um tutor, por um médico mais experiente, que vai educando o seu olhar para aquilo, percebendo o que contemplar, o que observar, e aos poucos você ganha esse conhecimento. Então, o conhecimento tácito para Polanyi está mais na dimensão desses conhecimentos que não são facilmente exprimíveis em linguagem, mas são fundamentais para a prática científica para ele. Tá bom? Então, assim, Marcelo, para mim, são coisas diferentes. Conhecimento básico, conhecimento pré-teórico e conhecimento tácito. São coisas diferentes. Embora dá para tentar fazer alguma aproximação entre conhecimento pré-teórico e conhecimento tácito, mas eu prefiro deixar eles em categorias distintas. Beleza, obrigado, Marcelo. De nada. Ana, pode ir. Olá, pessoal, bom dia. A minha dúvida é principalmente em relação à filosofia da ciência, fugindo um pouquinho do foco. A gente, pelo menos da área de saúde e de ciência da natureza, uma das coisas que a gente fala um pouco mais é sobre a questão de Karl Popper e a questão da refutabilidade, né? E uma pergunta assim, fugindo um pouco do foco da nossa discussão, como é que a gente consegue aproximar esses debates que a gente tem em filosofia do conhecimento, filosofia da ciência, da sociedade? Porque a gente vem sobre um diálogo muito grande sobre fake news, sobre pseudociência, e muitas vezes a gente, com o nosso vocabulário muito academicista, é meio difícil a gente repassar esse conhecimento, essas informações, esse pensamento, esse raciocínio, para pessoas que não fazem parte do ciclo acadêmico. Então, como é que a gente consegue aproximar um pouco mais esse debate da sociedade? Excelente pergunta. Eu acho 2 coisas, tá? Uma mais otimista, outra mais pessimista. Vou começar com a pessimista. Eu acho que não dá para fazer isso. Ah, Marcelo, que elitista que você está falando. Deixa eu explicar, mano. Acho que não dá, mas deixa eu explicar. Quem já colocou esse problema em um outro escrito foi o próprio Michael Polanyi. Ele fala, pensa só, ao longo aí dos séculos XIX e século XX, mas desde o mundo antigo, tá? Mas sei lá, a gente pode dizer que o conhecimento foi se tornando cada vez mais específico. Para eu aprender qualquer domínio do conhecimento hoje em dia, eu tenho que passar anos e anos estudando aquilo. Porque ele se torna muito conhecimento. Eu vou dizer para vocês, até eu entender o conhecimento sobre o conhecimento, que é epistemologia, tem que passar anos e anos estudando epistemologia para entender as coisas, né? De verdade. Agora, é o seguinte, isso significa que a grande maioria das pessoas não vai saber explicar, entender profundamente a grande maioria dos assuntos científicos. Como eu vou fazer com que a sociedade financie, tanto moralmente quanto financeiramente, um projeto que é ciência, se eles não vão entender a ciência? Não vão. Eu mesmo não entendo. Se você perguntar o que o Leopoldo estuda, o que o Mileson estuda, eu não entendo. O que o Pedro estuda, eu posso, no máximo, ter uma ideia. Mas sei lá, se eu for tentar ler um paper do Leopoldo, é provável que eu não entenda nada. Porque pressupõe tantos conhecimentos anteriores, né? Um treino tão grande, em anos nas áreas aí que ele trabalha de programação, tecnologia da informação, de inteligência artificial, sei lá. Então, o que eu faço com isso? Bom, daí tem a parte... Uma, assim, não tenho o que fazer, tá? Ah, Marcelo, que horrível. Mas eu tenho 2 coisas para falar sobre isso.
Uma, que isso mostra que a gente tem outra tarefa, que é de reestabelecer canais adequados de confiança nas instituições adequadas. Então, eu não entendo o que o Leopoldo diz, mas eu confio no que ele faz. E se eu tiver alguma dificuldade, vou tirar sarro do Leopoldo agora, se eu tiver uma dificuldade com o computador, não está funcionando, eu vou ligar para ele. Ele vai ajudar. Sei lá, eu entendo quase nada de psiquiatria. Se eu tiver uma dúvida, eu vou ligar para o Pedro e eu vou confiar no que ele me diz. Que ele é um expert, ele entende disso. Então eu vou confiar. E eu vou pegar o que ele me diz e vou aceitar. Agora, um dos problemas é que a gente vive numa crise de confiança em dois sentidos, tá? Primeiro é uma crise de desconfiança e a segunda é uma confiança burra, uma confiança nos lugares errados. E aí a gente vê essa maluquice que a gente está vivendo. Essa é a parte pessimista, tá bom, Ana? Eu sei que sou um pouco elitista, mas eu acho que parte importante da nossa sociedade só vai funcionar com canais de confiança adequados nos experts. Eu sou um defensor dos experts. Eu não acho que dá para todo mundo entender tudo. Tá? Essa é uma parte. Por outro, eu diria que eu concordo com você de que daí sim é um vício intelectual em boa parte da vida acadêmica, que tem uma arrogância, um elitismo, um snobismo e uma série de práticas que atrapalha a conversa. E a gente precisa, sim, ter instituições e práticas que democratizem o conhecimento. Precisa, concordo com você. Mas isso acontece em tantos níveis que eu vou dizer duas coisas para você, uma mais direta e uma mais complexa. A mais direta é o seguinte: parte dos próprios profissionais das diferentes áreas, e vou pegar da filosofia da ciência, os cientistas, em se educarem, se esforçarem para falarem com pessoas sem formação acadêmica e conseguirem comunicar melhor as suas pesquisas e esses temas. Essas pessoas vão ter que descer a escada. Não tem como. Não tem como. Projetos, a própria BC2, em alguns ambientes, tenta fazer isso, né? Mas vão ter outras instâncias. Eu concordo totalmente com você, esse é um esforço que a gente precisa fazer. Agora, falando do aspecto mais global, gente, a educação pública no Brasil é muito ruim. Muito ruim. O que a gente precisa? A gente precisa aumentar, dobrar, no mínimo, o salário de professores da rede pública do ensino básico, fundamental e médio. Pagar mais para o professor, valorizar mais. Eu defendo que o professor é a profissão mais essencial num país. Ou é uma das. Agora, ao mesmo tempo, o professor de escola pública no Brasil é uma das profissões mais desvalorizadas. Gente, não tem como. Se você quer valorizar uma profissão, você tem que pagar ele bem. Não, tipo, ser materialista. Não tem essa. Tem outros modos de valorizar? Tem. Mas tem que pagar bem. E professor de escola pública da rede do ensino básico fundamental recebe mal no Brasil. Recebe. E ainda se ferra, apanha de aluno, recebe ameaça, e por aí vai. Pô, como a gente vai criar uma condição educacional? Então, eu vejo, né? Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, estudei ensino básico em escola privada boa, em Campinas, sou privilegiado, parte de uma pequena porcentagem do povo brasileiro que sou privilegiado, e tinha aula de ciências lá na quinta, sexta, sétima, oitava série, que nem chama mais série, chama ano hoje. Mas eu tive, e eram boas aulas, né, que me fizeram entender minimamente como a ciência funciona. Tal. Eu estudei numa escola pública no ensino médio, mas era uma escola boa, escola ligada à Unicamp, aqui, lá em Campinas, Cutuca, e também tinha um bom ensino de física, química. Isso me deu uma visão boa, minimamente, né? Mas acontece que a maior parte da população brasileira não tem esses acessos, não tem. Isso não resolve todos os problemas não, tá, gente? Porque tá cheio de doutor de colarinho aí, falando muita bobagem em filosofia da ciência, né? Muita bobagem. Tem doutor aí com publicação a rodo que não sabe o beabá de filosofia da ciência e fala bobagem sobre ciência, inclusive crente. Infelizmente, tá? Então não é assim, dar uma educação melhor resolve os problemas. Não é nada automático, mas é parte fundamental da solução, sabe? Então, pensa no micro e no macro. No micro é o nosso papel aqui, como a gente pode se organizar individualmente, coletivamente, para tornar acessível para as pessoas o conhecimento acadêmico, científico. Mas de outro é como a gente pode, como sociedade,
votar e pressionar governantes no nível federal, estadual, municipal, cargos executivos e parlamentares que têm como fundamento uma melhoria na educação pública e melhoria nas condições dos professores de escolas públicas, inclusive um aumento significativo no salário deles. É o que eu acho. Obrigada, Marcelo. Rafa. Tem que tirar do microfone do mudo. Só baixou a mão. Eu toquei na mãozinha aqui, foi mal. Bom, eu quero começar deixando aqui minhas desculpas penhoradas, porque pode ser que a minha pergunta seja muito noob mesmo, mas enfim, eu preciso fazer para entender, colocar melhor algumas coisas no lugar, certo? Eu posso dizer, e eu estou voltando um pouco, pode ser até que a resposta esteja no meio da palestra e não tenha entendido, mas vamos lá. Eu posso dizer que para justificar a minha capacidade de conhecer, né, certo, meu aparelho cognitivo, eu vou sempre, em última análise, partir de um pressuposto de fé, e se eu tentar esquecer um ser que me dota de teleologia, como posso dizer, se eu tentar jogar isso fora e tentar justificar o conhecimento de modo simplesmente na imanência, eu vou sempre incorrer no argumento circular. Cara, primeiro assim, não existe pergunta idiota, tá? Pergunta idiota é pergunta que você não faz. Mas é porque eu talvez tivesse contemplado aí na palestra. Não, mas mesmo que tivesse, se não ficou tão claro, a pergunta é sempre bem-vinda e sempre importante. Tá, eu acho que eu entendi sua pergunta, é uma boa questão. Então vamos lá. Um ponto é que o conhecimento, a gente usa conhecimento, isso eu disse lá no começo, né? É uma palavra que a gente usa para muitas coisas diferentes, desde coisas muito simples até coisas mais complexas. Quando você fala assim, será que todo conhecimento pressupõe fé? De novo, depende muito como que você usa fé. E aí tá uma confusão na teologia, porque não há uma consistência como os autores usam esse termo, fé. E mesmo um autor, às vezes, usa fé significando coisas distintas. Por isso que agora está surgindo esse ramo lindo, chamado teologia analítica. Que eles falam assim, não, peraí, tudo que a gente vai dizer, a gente vai explicar o que eu quero dizer com aquilo. Eu gosto, tá? Tem um povo lá da teologia analítica. Eles têm até um podcast que é o Logos Institute. Mas, então, eu diria o seguinte. Depende, assim, vamos lá. Conhecimento perceptual é um conhecimento muito simples. Isso é baseado em fé? Cara, é muito... Depende. Eu parto da ideia de que eu não tenho um cenário cético, né? Eu não tô, tipo, com um diabo cartesiano nublando a minha mente, ou que eu não tô dormindo agora. Se você falar que isso é fé, tudo bem. Eu preciso de algum tipo de fé de que eu tô em condições normais. Isso é uma fé muito diferente do que a gente usa em teologia, por isso que tem a confusão. Tem todo conhecimento parte de fé. Peraí, que é isso que você está chamando de fé? Mas eu acho assim, eu não falo fé religiosa, mas fé no meu aparelho cognitivo, sabe? Então, vamos usar o termo, eu entendo, mas eu prefiro o termo confiança. Confiança, né? Confiança. Porque fé já é um termo carregado teologicamente. Né? Mas eu concordo com o que você está falando. Então, eu falo uma confiança mínima no funcionamento do meu aparelho cognitivo. Sim, eu acho que sim, que a gente precisa ter uma confiança mínima de que o nosso aparelho cognitivo, com as suas várias faculdades e disposições, estão funcionando mais ou menos corretamente. Eu parto disso. Mas tem mais nesse quadro aí para a gente pintar. Eu preciso ser teísta para confiar? Talvez não. Né? Tem muito naturalista que acha que as próprias condições da evolução, por exemplo, levaram a gente ter um aparelho cognitivo que funciona adequadamente. Vai ter gente que vai discordar disso, que vai falar que é insuficiente? Vai. Mas é um debate aberto.
Tá? Você pode falar assim, eu discordo, Marcelo, eu acho que é impossível ser um naturalista e confiar nas faculdades mentais. Tá bom. É a sua posição. E tem outros que vão discordar, é um debate aí. Aberto, entre os cientistas cognitivos. O Plantinga tem um argumento interessante da evolucionismo contra o naturalismo, né? Um argumento interessante. Então, esse é um ponto. Eu concordo com você de que nós precisamos de uma confiança mínima de que a gente não está num cenário cético, que é a mesma coisa do que eu diria confiar de que o nosso aparelho cognitivo funciona mais ou menos. A gente tem muitos elementos empíricos que fortalecem essa crença. Tipo assim, se tudo que a gente pensasse estivesse errado, é difícil você me argumentar que eu entraria num avião e me levaria até Recife. Entendeu? Então, assim, o próprio resultado daquilo que a gente realiza com conhecimento gira, talvez até circularmente, mas fortalece o meu conhecimento inicial de que a gente tem a capacidade mesmo de conhecer um monte de coisa da natureza e da realidade. O mínimo fato de eu estar conversando com vocês aqui, com um monte de microchip funcionando, etc. Sei lá. É uma loucura, meu. Eu tô em tempo real vendo o rosto de vocês. Parece que, de fato, a gente consegue conhecer um monte de coisa. Então, o sucesso dos empreendimentos humanos... A complexidade do mundo, né? Isso, e o sucesso dos seres humanos em usar os seus conhecimentos para produzir tecnologias e para lidar com várias soluções, parece atestar de que, de fato, nós temos uma capacidade de conhecer várias coisas. Agora você pega aí a virada séculos XVI e XVII, uma certa preocupação dos pais da evolução científica com as nossas capacidades de conhecer, desde John Locke, Hume e tal, mas a criação de instituições que servem como modos de checar, né? Então, qualquer coisa que eu for falar aqui, uma tese, hipótese minha, para isso ser aceito, isso vai ser testado por outras pessoas, outras condições, vai ser criticado. Então, esse elemento altamente corporativo e coletivo dos nossos processos de conhecimento, eles também ajudam a refinar. E mostra que muito do nosso conhecimento não é fruto de sucessos cognitivos individuais, mas coletivos ao longo do tempo e processuais, sabe? Uma das discussões é quase, a não ser os céticos radicais, que são poucos, que a gente pode conhecer muita coisa, isso é quase um consenso. A questão é até onde isso vai, né? Daí tem um debate. Tem os mais otimistas, que acham que com o tempo a gente vai infinitamente conhecendo mais e mais coisas. E tem os mais... Não, vai sempre existir limites ao conhecimento humano. Nunca a gente vai conhecer tudo. Como é que a comunidade de vocês aí da epistemologia reconhece a tentativa dos naturalistas de justificar a racionalidade? Desculpa se eu estou empurrando aqui outra pergunta. Não é. Então, eu diria que essa é uma subpergunta na epistemologia, que ela vai mais para metafísica e filosofia da mente do que epistemologia mesmo, certo? Então, por exemplo, no meu campo de epistemologia das virtudes, tem gente que é mais naturalista, tem gente que é mais teísta, gente que é mais pedagogista, sei lá, mas isso não interfere tanto na discussão. Interfere em alguns elementos, mas não tanto, entendeu? Dá meio assim para você partir de uma concordância metafísica mínima para você, a partir disso, fazer perguntas epistemológicas. É assim que a epistemologia funciona. Tem áreas, eu diria, do conhecimento que essas diferenças elas ficam um pouco mais evidentes e têm uma influência maior nos programas de pesquisa. Outras áreas, essa influência é um pouco menor. Por exemplo, quando você pega o Drew Johnson, que vai tentar falar o que seria uma epistemologia a partir da Bíblia, não é que ele vai discordar do naturalismo. O problema dele é que a Bíblia, ela está fazendo outras perguntas diferentes dessas. E ele vai olhar quais são as perguntas e os paradigmas de conhecimento que ela está levando, que vão ajudar a gente a apreciar as coisas a partir de um outro ponto de vista.
Bom, muito Mas obrigado. São boas perguntas, viu? Muito obrigado. Eu vou doar esse livro aqui, quem quiser depois, ó. Ô, livraço, hein, gente? Não joga Plantinga fora, não. Plantinga é valioso. Eu só tava enchendo um pouco o saco, só. Mas Valeu. ele é bom. Marcelo, a professora Conceição, ela está pedindo a palavra e ela não está identificando a mãozinha. Ela gostaria de fazer uma colocação. Pode falar, pode falar. Ela está online. Ela está online. Professora Acho que tem Conceição. que liberar o microfone só, Maria. Ela está online? Sim, mas ela está no mudo. Tem que tirar o microfone do mudo só. Oi. Agora. Boa tarde. É uma honra muito grande estar ouvindo jovens como você, professor Marcelo, parabéns aí pela sua teoria, doutor mestre, por enquanto doutorando, né? Isso mesmo. Mas que manhã rica, que manhã rica. Eu só tenho a agradecer e deixar um pedido, não só para você, professor Marcelo. De vez em quando eu estou vendo algumas discussões do grupo, etc. e tal, mas 34 anos aí no mundo da ciência, enfim. Eu hoje entendo que urge, eu coloquei aí, escrevi, urge estudos como o seu, como de vocês, né? Porque eu já estou com 61 anos. Oi? 61 anos, vê só. Urge que vocês continuem e, como você bem se colocou, professor Marcelo, você é um privilegiado, você foi um privilegiado nesse país, entendeu? Então, dentro desse privilégio, essa é a questão que a Vitória, acho que foi Vitória, que fez uma pergunta da área da saúde e que hoje está esse tumulto todo. Por quê? Porque o senso comum, o Brasil, no caso do Brasil, é mais fácil enganar as pessoas com informações que não procedem, entendeu? Daí, por isso que ela provavelmente falou em fake news, porque ela deve estar se esbarrando aí com essa questão, esse momento agora que nós estamos atravessando, e aí, final da história. O que você diz? Onde estão os dois problemas? No básico, nos professores, no reconhecimento. Olha, está aqui uma professora de idade que ama o que faz. Eu vou morrer amando estudar e ser um eterno aprendiz. A verdade é essa, né? Mas nunca ficou reconhecido. Eu vi por anos a fio. O reconhecimento desse profissional é complexo. Cabe a vocês forçar, em aspas, e lutar pelo legado que vocês estão aí debatendo, conhecendo todas as áreas do conhecimento, tá? E outro ponto real que você falou é justamente a questão da remuneração. Então, eu tive poucos colegas ricos só de ensinar, mas nem de brincadeira. Então, você gosta muito, entendeu, do que faz, você ama para ser professor. Professor, para mim, eu sou aquela, ensinar é sacerdócio. Mas, para se ter, vamos dizer assim, valores, coisas materiais, enfim, teria que cruzar uma atividade com outra, né? Então, no caso, o advogado, ele que se pronunciou,
Você teria que advogar e ensinar, se você tem amor ao ensino, e por aí se vai em cada instituição. O professor, que ele se dedica só ao ensino, ele começa a reconhecer logo lá embaixo. E é verdade. Tudo que você falou procede. Eu estou aqui para assinar embaixo que é muito complexo no Brasil. Às vezes, desestimulante, viu? O que me Sem preocupa dúvida. são muitos alunos meus, ex-alunos, enfim. Professora, vou embora, professora, vou embora, professora, vou embora, porque lá em tal país eu vou ter chance, etc. e tal. E nós temos aqui cérebros maravilhosos. Toda vez que eu entro aqui nesse grupo, eu vejo isso e eu digo, poxa vida, nossa, o que fazer? O que é que eu digo agora? O que é que eu digo? O que é que eu digo para eles? Né? Então, parabéns e sem mais delongas, porque o tempo também já eu sei que passou. Mas parabéns e continuem na luta, hein? Continuem na luta. E quem sabe esse país mude com cabeças e cérebros como os de vocês. Vamos lá? Vamos em frente? É a esperança, né, gente? É a esperança. Isso. Tchau, tchau. Obrigado, Maria. Valeu. Muito obrigado, viu, Maria? Obrigado pelo encorajamento. Conceição, desculpa. Tchau, tchau. Pedro, tu ia falar mais alguma coisa? Vamos encerrar aí. O que é que você tem aí para falar? Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer depois para Marcelo, por causa da hora. Que eu vou ter que parar aqui por causa das crianças também. Estava com a pergunta aqui, mas aí o Ralf encaminhou já. Então vamos encerrar, né? A gente estourou o nosso horário. Eu queria agradecer a Marcelo, ao pessoal. E Marcelo, eu vou cobrar essa outra apresentação aí, você prometeu pra gente, tá? Vamos marcar mais pra frente, sim, cara. Só Tá sobre bom. epistemologia na Bíblia Hebraica e no Novo Testamento. Show, é isso mesmo. Então é isso, gente. Eu queria pedir pra Maílson orar, por gentileza. Tô sentindo falta da sua voz. Eu ia falar o mesmo, viu? Eu ia tentar dizer para a Maílson orar. É confirmação, né? Como é que o pessoal... o crente chama de confirmação. Posso fazer isso. Tava com saudade também de aparecer na reunião. Gente, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui junto. Minha conexão tá falhando. Mas vamos lá. Deus, nós somos gratos pela possibilidade de ouvirmos nosso irmão Marcelo e de estarmos em comunidade, reunidos, para compreender mais acerca da tua manifestada graça na natureza. Te agradecemos pela possibilidade de pensarmos sobre isso, de pensarmos em comunidade. E te pedimos que teu Espírito que habita em nós gere vida e sabedoria, para que no nosso exercício diário, na nossa prática diária, possamos ser notadamente refletores da tua graça. Te pedimos que o Senhor permaneça conosco, nos faça mais parecido com teu Filho Jesus e nos guie até o nosso encontro contigo na nova criação. Essa é a oração que fazemos no nome do Ti, único e soberano Deus, que reinas hoje e reinará para sempre. Amém. 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 Obrigado aí, Marcelo. Valeu, gente. Eu que agradeço aí, vocês aí pelo espaço, pela conversa. Foi muito bom. Obrigado aí a todos pela participação. Né? E em maio, tá... quem é mesmo, André? Maio nós temos a promessa do nosso doutor Pedro Vanderlei para vir trazer algum tema, doutor assim, né? Doutor médico. Algum tema a respeito da psicologia, psiquiatria e fenomenologia que ele vai divulgar pra gente depois. Olha ele aí. Valeu, gente. Beleza, Voltou correndo. Pessoal, até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, queridos. Próxima. Tchau, pessoal. Um abraço. Grande abraço. Abraço, pessoal. Valeu.